TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Quarta-feira, 15h08. Começamos mais uma transmissão ao vivo aqui direto da sala de reuniões da Câmara Municipal de Campinas. Hoje vamos ter início a quarta reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de propor intervenções, projetos e obras e políticas públicas para o combate de alagamentos e enchentes em pontos críticos de Campinas, principalmente na região da Avenida Orozimbo Maia e Princesa do Oeste. Quem vai comandar esta reunião é o vereador Paulo Búfalo, que tem o tema desta vez de urbanismo e preservação ambiental para mitigação de desastres. Lembrando que você pode acompanhar a transmissão aqui pela TV Câmara Campinas no canal 11.3 da TV aberta, no canal 4 da NET e 9 da Vivo Fibra, além das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. A partir de agora, vocês acompanham esta reunião com o vereador Paulo Búfalo. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui os nossos convidados, cumprimentar você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara Campinas, e dizer que propusemos essa comissão especial de estudos, como já foi dito, olhando para a cidade de Campinas e para o país, sob fortes chuvas nos últimos períodos, e o que nós temos acompanhado, né, que estão cada vez mais intensas e frequentes. E, por isso, os desastres gerados pelo país afora, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, nos chamou a atenção a pensarmos a nossa cidade. Por isso, a ideia de refletir sobre projetos, obras e também políticas públicas para a redução dos impactos dessas chuvaradas todas. Para isso, nós começamos aqui a fazer essa reflexão, temos essa comissão constituída, composta por esse vereador, pelo vereador Cecílio Santos, que está aqui presente, é relator da nossa comissão, e também pelo vereador Arnaldo Salvetti, que vem participando intensamente aqui na coleta de dados, enfim. Hoje nós vamos, então, ter esse tema urbanismo e preservação ambiental para a mitigação de desastres socioambientais, pensando experiências locais, nacionais e internacionais para mitigação, para redução dos impactos, né, desses efeitos das mudanças climáticas. Então, eu já quero agradecer a nossa convidada de hoje, que é a Ângela Podonski, ambientalista, presidenta da ONG APAVIVA. Depois vai poder se apresentar, ela vai iniciar fazendo a sua abordagem. E também agradecer ao professor João Verde, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, e que pensa também políticas públicas nesse campo. Vou aqui, antes de passar ao nosso convidado e convidada, abrir aqui para uma saudação do vereador Cecílio Santos, que é o relator da nossa comissão, que depois também, depois das exposições, vai fazer as suas considerações, os seus questionamentos. Vereador, tem a palavra. Obrigado, vereador Paulo Búfalo, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aí os trabalhadores da TV Câmara, os técnicos, o pessoal que está nos acompanhando, as assessorias, e quero agradecer também a disponibilidade dos nossos convidados, a Ângela, que tem uma larga experiência, ambientalista, né, da APAVIVA, e também o professor João Verde, que estuda esse tema, é presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Campinas, certamente terão contribuições valiosas com esta casa e esta comissão em particular. Então, sejam bem-vindos, boa tarde
A você que está nos acompanhando também, né, vereador Paulo Búfalo, pode mandar sua contribuição, né, pode entrar em contato com a comissão e também encaminhar suas reflexões, questionamentos, contribuições que serão muito bem-vindas. Obrigado. Obrigado, vereador Cecílio. Aliás, muito bem lembrado, agradecer aqui os trabalhadores, tanto do cerimonial, como do auxílio às comissões, como das comunicações e da área tecnológica, que tem batalhado muito para nos manter aqui dialogando com você aí, que está na sua casa, no seu espaço de trabalho. Então, vamos lá, eu vou passar, então, a professora Ângela, professora também, né, além de presidenta lá da ONG Apaviva, e já vou passar para que ela possa fazer a sua saudação e já iniciarmos sua exposição. Pode ser, Ângela? Então, vamos lá, depois seguimos com o professor João Verde. Seu microfone, Ângela. Agora sim. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade de poder estar discutindo um tema tão importante. Vereador Cecílio e vereador Paulo não podia vir em melhor hora, porque a gente está assistindo as mudanças climáticas no nosso dia a dia e o quanto isso está impactando em nossas cidades. Então, foi excelente a iniciativa, vou acompanhar até o fim essa comissão para ver os resultados, para que as medidas possíveis de mitigação contra esses desastres, essas tragédias que a gente está assistindo, possam acontecer aqui em Campinas, que a gente use recursos para prevenir as tragédias e não só sofrer depois que elas acontecem, né? Então, parabéns para vocês, estou muito feliz. E um prazer também estar com o professor João Verde, que é um parceiro antigo aqui das causas ambientais na cidade. Então, eu me apresento, inicio me apresentando, eu sou Ângela Podolski, a ONG Apaviva já existe há 10 anos aqui em Campinas, a sede é na APA de Campinas, em Sousas, e nós temos como principal foco a preservação dos recursos naturais do município, especialmente da APA, porque a APA é uma área de proteção ambiental, ela representa a APA de Campinas, né, e ela representa 1/3 do município da cidade, e ela foi criada justamente pela importância e pelo volume de recursos naturais ainda preservados do município. A APA é o nosso cinturão verde, e ela permaneceu como tal porque existiu uma lei protetiva, que foi a lei da criação da APA em 2001, quando o Toninho cria e assina essa lei e essa unidade de conservação de uso sustentável, a lei da unidade de conservação do uso sustentável passa a vigorar. Então, a militância da Apaviva, a minha militância particular, vem desse movimento de conservar as florestas que já existem, porque as florestas protegem o nosso hídrico, as nossas águas, e nos protegem também dos volumes de água, enfim, os benefícios são imensos. A floresta ela é responsável pela água limpa e pelo ar puro que nós respiramos. Então, eu comecei a militar voltado para proteger esses 54 fragmentos de Mata Atlântica que ainda existem em Campinas, e tudo que ameaça esses fragmentos, a gente levanta a bandeira vermelha e vai para a luta. Então, não preciso dizer que o assunto dessa comissão está diretamente relacionado com o desmatamento e com a ocupação irregular das APPs. Muita gente confunde APA com APP. A APA é uma unidade de conservação e a APP é uma área de preservação permanente
que é uma sigla que representa tudo que precisa ser protegido permanentemente para que exista equilíbrio na natureza. A APP é uma figura jurídica que foi criada no Código Florestal, ela é protegida por lei do Código Florestal, e eu vou até ler aqui só rapidamente, porque é importante a gente ouvir, porque isso todo mundo sabe, mas parece que ninguém lembra, né? Então, as APPs foram instituídas pelo Código Florestal e consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicos ou privados, urbanos ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. Entre as diversas funções ou serviços ambientais prestados pela APP em meio urbano, vale mencionar a proteção do solo, prevenindo a ocorrência de desastres naturais associados à ocupação inadequada e encostas e topos de morro. Então, o que eu gostaria de iniciar a minha abordagem falando é que a gente hoje tem uma ocupação urbana já constituída em várias áreas de APP, que foram assim que foram constituídas as cidades, a gente não pode transformar o que vem lá de trás, mas, a partir de agora, a gente precisa ter critérios para a ocupação desses territórios. E, cada vez mais, entender que a preservação e o formato natural dessas áreas é fundamental para conter os desastres naturais. Então, Robenildo, se você puder pôr a primeira foto que eu te mandei, daí eu já sigo a partir daí. Enquanto nós vamos colocando aqui a apresentação, eu vou pedir para você aumentar um pouquinho o volume do seu microfone. Eu acho que eu vou me aproximar, porque eu estou no computador, Isso. O microfone é no computador. Bom, aí. Então, vamos lá. Melhorou. Esse mapa é o mapa do município de Campinas e das nossas bacias hidrográficas. Eu acho incrível a ideia que o Toninho tinha lá atrás de desenvolver políticas públicas para desenvolvimento urbano a partir das nossas bacias hidrográficas. Mas isso até hoje não foi feito, e eu acho que esses estudos que vocês estão desenvolvendo podem até culminar nisso. Hoje, a gente tem a parte vermelha, que é a bacia do Anhumas, a principal ocupação urbana. O João vai poder, eu acho, falar melhor sobre isso. E os extremos é a bacia do Capivari ao sul do estado, e Atibaia e Jaguari ao norte do estado, não, do município. Não é à toa que foram criadas duas APAs nessas regiões. Então, hoje, a gente tem a APA Campo Grande, que está na bacia do Jaguari, e a APA Campinas, que é onde eu vou focar a minha explanação, porque é onde eu conheço mais, é onde eu tenho militado mais. A APA Campo Grande, ela é tão importante quanto a APA de Campinas, apesar de ser uma APA menor, porque a gente parte do princípio que tem que preservar as nossas águas. As águas, os recursos naturais têm que ser preservados. E tanto lá como aqui na APA de Campinas, o que a gente tem visto é uma ocupação descontrolada do avanço imobiliário. Então, é responsabilidade de quem? Isso óbvio que a gente sabe que é da prefeitura. O que nós recebemos de denúncias, eu faço parte do Condeno, de ocupação irregular dentro da APA Campo Grande é uma coisa escandalosa. E a fiscalização da Secretaria do Verde é pífia. Óbvio que, enquanto não houver rigidez com relação à fiscalização desses avanços e ocupações irregulares em áreas que deveriam estar sendo preservadas, eu estou dizendo especialmente da APA Campo Grande, que eu conheço a área,
a gente vai continuar tendo essas desastres ambientais sem parar. Quer dizer, se a APA foi criada, se existe uma pessoa jurídica protegendo esse território, isso tem que ser fiscalizado, monitorado e cuidado. Eu entendo que a gente tem uma legislação muito competente e completa. Além de toda a legislação ambiental para proteger essas APPs, existem as leis das APAs, a APA Campo Grande sendo constituída agora e a APA Campinas, que já aconteceu. Esse segundo slide mostra bem o município de Campinas. Para mim, ele está um pouco encurtado, não sei se está para vocês, e o motivo da criação da APA de Campinas. Você acha que um território, a APA de Campinas fica Não, pode voltar um pouquinho, Robenildo. Espera aí, eu só queria falar da hidrografia da APA. Você consegue mostrar de novo? Aí. Um território com essa hidrografia, você acha que pode ser ocupado por... pode ter expansão urbana? Ele pode ser ocupado? Ele pode ser impermeabilizado? Não dá. Porque tem 2.500 nascentes, ribeirões para todos os lados. Então, aqui fica claro o motivo da criação da APA de Campinas, que é essa região com essa densidade de rios aflorados, além das bacias subterrâneas, e que a vocação dela é abastecer de água o nosso município. Então, eu gosto muito de mostrar essa imagem para as pessoas terem consciência da importância da água e da importância de não ocupar a área que naturalmente tem rios e ribeirões aflorados. É uma região montanhosa também, que tem as duas bacias hidrográficas, porque à esquerda é o rio Atibaia e à direita é o rio Jaguari, e a gente tem uma série de morros no centro da APA de Campinas. Pode passar outro slide. Aí é o resultado do plano de manejo da APA de Campinas e o zoneamento ambiental. Então, o estudo do plano de manejo foi muito bem feito e ele gera uma ideia do que é o território e por que ele precisa ser preservado. A área rosa, por exemplo, é um tipo de solo, eles chamam solo de matacão, que é aquelas rochas afloradas. Quem já veio para Souza e Joaquim Egídio viu muito dessa paisagem. É um solo muito frágil. Se entra um loteamento e ocupa uma área dessa, é óbvio que vai ter desmoronamento se isso não for feito com muito cuidado. Então, a preocupação principal da ocupação da área rural da APA é o adensamento urbano. Então, a gente briga, luta, esperneia para que não haja expansão urbana na APA de Campinas, justamente por causa desse solo frágil. A área verde é uma área de proteção de biodiversidade, como todo mundo deve saber, a gente ainda tem a presença de lobo-guará, onça-parda, os animais. Tá, a floresta mais importante, que é a Mata Ribeirão-Cachoeira, nessa área verde, da onde se pretende ligar os corredores ecológicos, fazer a ligação com os corredores ecológicos desses 54 fragmentos de Mata Atlântica que já existiam. E embaixo, nessa área azul, é justamente onde tem intersecção com o assunto da comissão. É a área de manancial. Ela é uma zona, na verdade, isso é zoneamento, né? É zona de conservação de manancial, essa área azul, é o nome oficial dela. Ela foi criada porque o extremo sul da APA é o rio Atibaia. É o local onde a gente faz captação de água para o município todo, é onde está a ETA Sanato. Hoje, a única, porque a ETA Capivari foi encerrada, eles pararam de fazer captação e distribuição de água a partir do rio Capivari por causa da qualidade da água do rio. Então, hoje, toda a água que Campinas consome vem dessa ETA do rio Atibaia, nessa zona de manancial.
E daí, como exemplo do que não deve ser feito, desculpa, Paula, eu gostaria de trazer coisas positivas para vocês aqui hoje, mas eu não posso me furtar de levantar essa questão, porque tem a ver com todo o estudo que vocês estão fazendo. Então, eu trago uma questão aqui para ser avaliada por vocês, pelo Legislativo, que é o próximo slide. Por favor, Cobenildo. Essa dedinho aí está sobre uma expansão urbana indesejada. O que acontece? A APA de Campinas, no slide anterior, eu esqueci até de citar, mas estava em cinza, ela tem delimitado uma área urbana de ocupação. Recentemente, iniciaram as obras de um loteamento, que está em estudo de aprovação há 20 anos, e esse loteamento, ele não só ocupa a área urbana que ele teria direito, né, que é uma área que tem legislação para ser ocupada e parcelada, e etc., mas a prefeitura aprova a expansão urbana em 30% do tamanho do loteamento para a área rural. E adivinha para onde ela se expandiu? Para cima da zona de conservação de manancial. Então, como a gente pode falar de prevenção, métodos, cuidados, até de segurança hídrica, porque impacta na captação de água do município, a própria prefeitura está aprovando loteamentos. É um loteamento de alto padrão, é um loteamento que já começou a movimentação de terra, numa área amontante do rio Atibaia, que está assoreando todo o rio, que está tendo um impacto sobre fauna gigantesco e que trará consequências, sim, para a cidade, para o distrito de Sousas, que está ajudando. A gente entende que houveram outros loteamentos que ocuparam parte do que deveria ter sido conservado, como APPs e tal. Só que hoje a gente está num momento novo, a gente está assistindo o impacto desse tipo de ocupação para as cidades. Então, a gente tem que reduzir essas ocupações. Não é possível continuar aprovando loteamento em pleno 2022, com mudanças climáticas, com a quantidade de chuva caindo de uma vez só. Porque antigamente chovia, agora tudo que chove em um mês chove num dia. Então, óbvio que o impacto disso, para quem mora perto dos rios e ribeirões, é gigantesco. E a gente sabe que os principais afetados é a população de baixa renda. Porque esse loteamento de alto padrão, ele vai estar todo equipado para conter qualquer tipo de problema e avanço, e etc. Acontece que ele está impermeabilizando uma área que deveria ser permeável e que vai atingir os pobres que estão lá na frente. Você pode passar o próximo slide, Rodrigo? É impressionante. Aqui era uma área que a APA Viva, através de um conselheiro voluntário, estava monitorando nos últimos 2 anos. Essa região é uma região que foi documentada onça parda, lobo-guará, mão pelada, gato morisco. A vida silvestre acontecia aí constantemente. É o Ribeirão Santana, que foi aterrado para passar essa rua. Essa área está ao lado de um bem tombado, que é a Mata Santana, e muito perto do rio Atibaia. Pode passar o próximo? Essa é a área que eu citei. É a terraplenagem da ETA,
da estação de tratamento de água de Campinas, a terraplenagem do loteamento, que eu estou citando, e a nossa estação de tratamento de água, muito perto dela. Eu fico chocada com tudo isso, e eu trago essa questão aqui para essa comissão, porque a gente tem que arranjar métodos e mecanismos para que coisas como essa não continuem acontecendo. A APA Viva, assim como um grupo de ONGs, já fez manifestação no Ministério Público, já houve várias tentativas de liminar, nenhuma bem-sucedida, porque são empresários importantes do município de Campinas e eles se apoiam no que eles têm. A prefeitura aprovou esse loteamento. Então, é difícil hoje mudar isso. O que a gente queria era essa área rural, que eles estão ocupando, na nossa opinião, ilegalmente, não eles sendo os responsáveis por isso, mas o próprio poder público que abre a deixa para que eles ocupem, que volte para o município, porque é protegendo as matas ciliares, as beiras de rio e ribeirão, é que a gente vai conseguir conter esses alagamentos que a gente está assistindo todo dia aí em todos os jornais. Uma hora é na Serra do Rio, uma hora em Minas Gerais, outra hora, e qualquer hora vai ser aqui em Campinas, como já aconteceu com a cidade de Souza, que já foi alagada. Eu estou falando especificamente desse território que eu conheço mais, mas eu tenho certeza que isso ocorre na cidade inteira. Na APA Campo Grande, que é uma região de uma população de uma classe menos favorecida que a APA de Campinas, isso está ocorrendo diariamente, a ocupação irregular dessas APPs, dessas áreas de preservação permanente, e alguma coisa tem que ser feita para conter. Então, eu paro por aí, eu estou disponível para demais esclarecimentos, espero que tenha contribuído, e podendo contribuir com mais alguma coisa, eu me coloco à disposição e espero ter ajudado um pouco com a comissão, trazendo um problema real. Hoje, essas imagens são da semana passada. Até a semana passada, isso tudo era verde. Robinho, eu acho que tem só mais um último slide que mostra a terraplenagem do loteamento. Isso já dobrou de tamanho essa semana, tá, gente? Olha o Rio Atibaia lá embaixo. Essa aqui é da semana passada. As imagens dessa semana dobraram de tamanho. E essa terra toda solta vai para onde? Vai para o Rio Atibaia, lógico. Então, e assoreando o rio, a gente sabe que a situação das enchentes piora muito. Então, era isso. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço mais uma vez estar aqui, podendo trazer essas causas tão importantes para o nosso movimento ambientalista de proteção de florestas e mananciais. Bom, obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela, pela sua exposição. Avalio que são contundentes esses registros, essas evidências que você traz à reflexão dessa comissão, pensando, sobretudo, em critérios mais rigorosos para ampliação da nossa ocupação urbana. Então, eu quero passar ao professor João Verde para que ele possa fazer também as suas análises dentro do tema urbanismo e prevenção ambiental para mitigação de desastres, pensando tanto nos registros trazidos aqui pela Ângela, como também, professor, nessa ideia da nossa ocupação já constituída. É possível políticas, intervenções nessa região e que envolvam o conjunto da comunidade e que possam reduzir os impactos dessa chuvarada? Quero fazer essa provocação aqui para que o senhor possa fazer a exposição. Fique à vontade, professor, já agradeço aqui sua disposição.
Boa tarde, vereador Paulo Búfalo. Boa tarde, vereador Cecílio. Boa tarde, amiga Ângela. A todos os ouvintes que estão participando, as pessoas que estão assistindo. É muito ampla, a conversa é muito ampla, os problemas são muito amplos. Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC há 30 anos e dou aula parte de urbanismo, né? Tem até uma disciplina sobre as cidades do século XXI, a questão da modernização da cidade, e que a gente analisa esses problemas urbanos no mundo todo e como muitas cidades estão se resolvendo. E hoje mesmo eu estava na aula falando com os alunos do primeiro ano, que a gente enfatiza muito com os alunos do primeiro ano, que infelizmente nós arquitetos somos profissionais que trabalham com a natureza e se a gente não tiver um cuidado, não tiver uma responsabilidade muito grande pelo que nós fazemos, nós somos grandes dilapidadores da natureza, né? Desde a ocupação do território, os nossos projetos urbanísticos, a construção das casas, os materiais de construção que nós utilizamos. Para fazer o cimento tem que se desmontar uma montanha, para se fazer aço tem que se desmontar uma montanha, tirar a areia dos rios, a argila dos rios. Então, tudo envolve. Então, a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade para a gente minimizar muito os problemas que podem ser causados. Da mesma maneira que a gente pode estar resolvendo problemas para as pessoas, fornecendo locais para moradia, para educação, para saúde, para cultura, para o trabalho, para a produção, nós também estamos estragando o planeta. Então, a gente tem que ser muito responsável, tem que ser muito cuidadoso com relação a isso. E a gente sempre enfatiza isso desde os primeiros anos da faculdade, para que a gente consiga começar a colocar essa sementinha no coração desses alunos e que nós tenhamos profissionais competentes no mercado e com muita responsabilidade social e muita responsabilidade ambiental. Eu sofro muito quando eu vejo algum ex-aluno, infelizmente, cometendo alguma gafe, algum erro de projeto. E eu penso, não foi isso que eu ensinei, né? Não foi isso que nós ensinamos na faculdade, né? Isso é uma atribuição do corpo técnico, do corpo docente do curso como um todo, da própria universidade como da faculdade de arquitetura. Eu queria enfatizar só com relação às questões que a Ângela colocou, que lá é a zona de captação de água de Campinas, né, de tratamento, de captação. Acho que a Ângela fez uma confusãozinha. O tratamento é mais em cima, do lado ali do Clube Cultura, né? Lá é onde retira-se a água do rio para poder levar para a estação de tratamento. Eu fiz uma fala no final do ano, que eu também sou conselheiro do CONDEPAC, e que foi discutido no Conselho a questão desse loteamento, foi feito denúncias, etc. E isso já, infelizmente, foi aprovado. Essa área que foi utilizada da área rural, esses 30%, deveria ter sido tratado com cuidado muito grande por parte do poder público. Isso foi muito alertado pelo CONGEAPA. Na época, minha esposa fazia parte do CONGEAPA, fez parte da comissão que analisou esse loteamento. Muitas críticas foram colocadas. O processo foi e voltou diversas vezes, tiveram problemas com relação ao EIA-RIMA desse loteamento, que o EIA-RIMA previa uma área e depois a área loteada foi maior do que a própria análise do EIA-RIMA, e teve uma série de circunstâncias. Eu não sei muito bem os detalhes. Eu quero enfatizar a fala que eu fiz no CONDEPAC, e que eu falei que toda a sociedade de Campinas vai pagar o pato por esse erro do poder público de ter admitido que a área loteável tenha chegado tão perto da área de captação de água de Campinas, como as imagens que a Ângela apresentou. Ali deveria ter sido feita uma grande área de recomposição de mata para ser um mitigador da chegada dessa terra que, durante a obra, qualquer grande temporal que tiver, nós vamos ter grandes quantidades de terra que vão para dentro do rio. E provavelmente a captação de água vai ter que ser suspensa por alguns dias, às vezes talvez até semanas, por conta do rio ficar sujo, ficar cheio de lama, de barro, etc. Então,
infelizmente, nós vamos, por alguns anos, ou muitos anos, ter esse tipo de problema com relação a esse loteamento. Porque agora é a questão da obra. Depois vão ser as próprias casas, as construções que vão estar sendo construídas, com movimentação de terra, com aterros, com cortes, com recortes de terra, que vindo um temporal, vai tudo para dentro do rio. Porque desce, o rio está na parte mais baixa, está na cota mais baixa do terreno, e é quem vai receber essa sujeira toda, né? Essa terra, essa lama que vai escorrer. Então, eu queria enfatizar para essa comissão, eu sou extremamente solidário com todas as palavras da Ângela, e que é realmente isso. E isso é muito mais grave do que nós poderíamos imaginar. E hoje a gente está vendo aí com essas imagens feitas pelos drones aí da movimentação, que isso é uma questão que tem que ser feita alguma coisa. O Ministério Público tem que fazer, a prefeitura tem que suspender a obra numa determinada faixa antes do rio, tem que ser feita alguma coisa, porque nós vamos pagar o pato com relação a essas circunstâncias. Infelizmente, nós vamos. Agora, eu queria me ater à questão urbana em si, no geral, porque a questão da política urbana e do todo está em discussão também a questão do anúncio da prefeitura com relação a obras que serão feitas no córrego da Avenida Norte-Sul e no córrego do Aldosibo Maia, e eu queria me ater a isso. Eu tive um professor na faculdade que me marcou muito, o professor Okid, e ele falava o seguinte, há 40 e tantos anos atrás, ele falava, a pior chuva ainda não veio. E cada vez que vem algum temporal desses, daí eu lembro das palavras do professor Okid, a pior chuva ainda não veio, as chuvas vão ficar cada vez mais intensas, porque 70% da energia produzida é produzida para as cidades. Então, todas as formas de produção. Aqui no Brasil ainda nós temos uma matriz energética das hidrelétricas, que também trazem problemas ambientais de ocupação de área que poderia ser agricultável, e de áreas alagadas, e de alturas de barragens, o próprio perigo da altura da barragem, mas é mais limpo do que utilizar o carvão, do que utilizar os fósseis, óleo diesel, gás natural e óleo combustível, tudo derivado do petróleo. E, infelizmente, cada vez que nós temos um problema energético no país, aumenta-se o gasto, o consumo, produção de energia elétrica a partir dessas fontes não renováveis. Nós temos condições de ter fontes bastante renováveis, principalmente a partir do sol e a partir dos ventos. E isso está se ampliando muito. Hoje, a energia solar, por exemplo, custa 20% para a implantação do que custava 10 anos atrás. Então, essa matriz aí tem muito para ser ampliada e nós temos o melhor sol do mundo aqui no nosso país. Então, nós podemos minimizar. Outra questão é o seguinte, 75% dos gases de efeito estufa no mundo são produzidos dentro das cidades e para as cidades. Então, são produzidos para a produção de energia, são produzidos pelos carros, pelos caminhões, pelos ônibus, pelo transporte como um todo. Então, nós temos que mudar essa matriz de mobilidade dentro da cidade. Nós temos que enfatizar mais o transporte público, nós temos que diminuir o trânsito de automóveis, nós temos que adensar a cidade. Quando a gente fala de adensamento, muita gente fala, mas o prédio é ruim, o prédio, a altura, a verticalização. Mas eu digo, muito mais ruim é nós estarmos ocupando, ampliando o sistema viário da cidade, ocupando áreas livres, áreas rurais, e nós poderíamos ter legislações para enfatizar, colocar mais gente na cidade já estabelecida, e não permitir que a cidade se amplie. Agora, dentro da cidade estabelecida, nós temos que ter sistemas mistos, né? Comércio, serviços, habitação, que as pessoas possam morar perto do trabalho, perto das suas atividades, das suas necessidades de compra, de lazer, etc. Então, com isso, nós vamos minimizar o transporte público, nós vamos minimizar o transporte individual, nós podemos estar fazendo uso do mais antigo meio de transporte da humanidade, que chama-se pernas, e também de utilizar as bicicletas.
de utilizar ciclovias. Nós, infelizmente, não temos um plano cicloviário muito bem fechado aqui para Campinas. Ainda tem-se a intenção, a ideia de que ciclovia é para lazer, é para diversão, e não para mobilidade, para as pessoas transitarem. Então, eu enfatizo a necessidade do plano de ciclovia. Enfatizo a questão da requalificação da vegetação dentro da cidade. De nós trabalharmos mais arborização urbana, melhoria das nossas praças, telhados verdes, mais áreas permeáveis. O próprio poder público nos exige que, quando nós fazemos os projetos, nós tenhamos 10% de área de terreno como área permeável, que vai entrar água, chuva vai poder entrar. Mas, se nós olharmos, às vezes, as áreas públicas, as calçadas, muitas praças, tudo, tem enormes áreas impermeabilizadas, com piso, com calçada, com cimentado, que o próprio poder público poderia estar dando o exemplo de estar com jardins, e principalmente com sistemas de jardins de chuva. Eu tenho até uma apresentaçãozinha aqui, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela, mas eu posso enfatizar o seguinte: eu sou contrário a serem feitas grandes obras na cidade que dizem contenção de enchentes. Isso não adianta, isso são paliativos momentâneos numa determinada região. Nós vamos tirar, às vezes, minimizar o problema numa região, nós vamos jogar o problema para outra região. Se a gente não minimizar o problema, às vezes, dentro da área urbana, nós vamos jogar aquela grande quantidade de água para a área rural. Aí vai desbarrancar rio, vai levar árvore, vai levar vegetação de borda, de APP. Nós temos que trabalhar o que a natureza fazia antigamente. Nós temos que reter a água no terreno, reter a água no território. A natureza, as árvores ocupavam o território, chovia, a água caía nas árvores, corria pelo piso, encostava numa graminha e filtrava. Ela demorava dias para chegar no fundo do vale, para chegar no córrego. Agora, em poucos minutos, qualquer chuvinha, em poucos minutos ela está dentro do fundo de vale, ela está lá no córrego. A impermeabilização do território é total. Então, nós temos que trabalhar com jardins de chuva, nós temos que trabalhar com piscininhas, muitas áreas de praças. Em vez da praça estar mais alta que a rua, nós poderíamos ter bolsões mais profundos na praça, para a água da chuva ser canalizada para essas áreas de bolsões e isso funcionar como piscininhas. Essa água ficaria retida e ela iria infiltrando no solo gradativamente. Além dela alimentar o lençol freático, ela não estaria sendo deslocada para os fundos de vale. Então, são muitas as ações. Eu costumo dizer que essas questões elas têm que ser divididas pela sociedade. Porque não é a prefeitura que é culpada só, não é o prefeito que é culpado, o técnico que é culpado, a tecnologia, o loteamento. Toda a sociedade é culpada. Campinas tem culpa de ocupação dos rios desde que a cidade nasceu. A primeira rua aberta em Campinas, a Rua Barão de Jaguara, ela está em cima de um rio, o Córrego do Tanquinho. A cidade já foi construída ocupando em cima dos seus rios. Claro, não se tinha um conhecimento técnico naquela época, né? É um absurdo hoje em dia estar fazendo a mesma coisa. Então, a responsabilidade é de toda a sociedade. Então, eu acho que nós temos que ter políticas de captação de água de chuva, de reaproveitamento de água de chuva, de reter a água de chuva dentro das construções. Se todas as casas de Campinas tivessem uma caixa d'água, um reservatório, para captar 1.000, 2.000 litros d'água, nós iríamos minimizar essas enchentes de maneira exponencial. Edifícios maiores, coberturas maiores, com caixas maiores de captação de água. Essa água, além de não ir para o fundo de vale, não propiciar ter as enchentes, os dramas que nós temos por conta das enchentes, elas poderiam ser reaproveitadas para lavar jardim, para lavar piso, para aguar planta, para lavar carro, e para utilizar nas bacias sanitárias. É um absurdo, em pleno século XXI, a gente está usando água potável, caríssima, numa bacia sanitária para mandar o esgoto embora. Então, nós temos que ter uma política
e uma educação para a sociedade para que nós trabalhemos dessa maneira. Cada um faça a sua parte. O poder público tem uma legislação que peça isso, que obrigue a isso, entre aspas, ou que traga algum tipo de benefício, uma diminuição do imposto, uma diminuição no valor da conta de água, alguma coisa que ajude, auxilie, né? Como alguns países fazem, né? O Japão, por exemplo, tem um financiamento para que esses reservatórios de captação de água de chuva sejam feitos. Os Estados Unidos, diversos estados, têm legislação para que a captação de água de chuva seja feita. Tem financiamento para que isso seja implementado. Então, eu acho que são essas questões. E uma outra questão é a educação social. É a sociedade saber que a vegetação é importante, as árvores são importantes, os jardins de chuva, os jardins públicos são importantes, a questão da economia de água é importante, e saber também que nós vamos resolver aos poucos os problemas, cada um fazendo sua parte. Então, o meu ponto de vista é esse. Eu acho que esse dinheiro estaria sendo direcionado. Outra coisa educacional, me desculpem, é a questão de orientar mesmo as pessoas para não enfrentar as enxurradas. Sabe, o carro está em perigo na enxurrada? Deixa o carro. Você vai estar pondo a sua vida em risco, como aconteceu com aquela senhora que faleceu no final do ano, que foi tentar retirar o carro da Avenida Norte-Sul e a enxurrada empurrou para debaixo do carro, ela acabou perecendo, morrendo afogada embaixo do seu automóvel. Então, nós temos que ter uma educação ambiental com isso, saber. Nós não podemos enfrentar a chuva, não podemos enfrentar a enxurrada, não podemos atravessar uma área de cheia, porque a gente não sabe como é que o terreno está naquele lugar. Se foi feito buraco, se foi feito vala, se saiu uma tampa de bueiro, a pessoa pode cair dentro de um bueiro, pode ser arrastada para dentro do rio, do córrego. Isso é uma educação ambiental. Nós temos que promover isso. Então, são essas questões que eu queria colocar. É uma questão que mexe com o urbanismo todo da cidade. Quando a gente fala de ônibus elétricos, mas o ônibus elétrico é muito mais caro. Mas nós estamos reduzindo a poluição da cidade. Nós estamos reduzindo tanto a poluição sonora como a poluição ambiental que um ônibus a diesel propõe. Quando a gente transforma a cidade mista, nós podemos diminuir muito a movimentação da cidade, das pessoas na cidade. Quando a gente arboriza a cidade, nós trazemos melhores condições ambientais para as pessoas morarem na cidade. Porque as pessoas, às vezes, saem e querem morar no campo, querem morar num loteamento novo, porque querem um mais ar puro, porque, às vezes, a própria cidade não está lhe propiciando um ar melhor. Está lhe propiciando, inclusive, um ar mais quente, uma zona de calor. Só para vocês terem uma ideia, a zona quente em Campinas, um bairro como Cambuí ou Centro, são 3 graus de temperatura mais alto do que em Sousas. E esse calor na zona quente, que é formada pelos prédios, pelas avenidas, pelas calçadas, etc., pela falta de arborização urbana, de vegetação urbana, favorece também a formação de chuvas mais intensas e chuvas mais fortes. Então, é isso, eu me ponho à disposição para o debate, para a conversa, para os esclarecimentos e agradeço aí muito a oportunidade da gente estar mostrando as nossas ideias e cooperando com Campinas, sempre trabalhando como eu sempre falo, né, a Ângela tem muito isso, né? Quantas horas que a gente dedica da nossa vida de maneira voluntária pela cidade de Campinas? Eu tenho uma dedicação semanal enorme por Campinas. Não estou reclamando. Estou só dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas acham que a gente está se favorecendo de alguma maneira. Não, eu estou tentando favorecer Campinas. Eu estou tentando favorecer a educação da sociedade. Da mesma maneira que eu tenho uma disciplina que eu tento formar cidadãos, pessoas que tenham responsabilidade social na cidade. Falo para meus alunos, olha, vocês vão se formar. Por favor, liguem-se a associações de bairro, associações profissionais, a partidos políticos, a organizações da igreja. Vamos trabalhar, vamos participar da organização da cidade, vamos cobrar o poder público. Não nos basta votar no prefeito, não nos basta votar no vereador. Nós temos que dar um pouco da nossa participação para o bem da cidade, para o bem da sociedade. Então, a gente
trabalha nesse sentido. Vereadores aí, vereador Paulo Búfalo, vereador Cecílio, muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu é que agradeço o professor João Verde, a ambientalista Ângela Podonski. Vou pedir que vocês aguardem um minuto aí, vou passar a palavra ao vereador Cecílio Santos, que é o relator da nossa comissão, para que faça as suas considerações. Agradeço aí a nossa assessoria também, que está aqui acompanhando, né, as discussões e no processo de elaboração do relatório, da síntese dessa comissão. Então, o Rubenildo, do nosso gabinete, o Vanderlei, do gabinete do vereador Cecílio, e já quero dizer, professor e Ângela, todo o material que vocês puderem nos encaminhar para subsidiar as suas exposições, aquilo que foi apresentado a essa comissão, e ao final aqui nós tentaremos fazer uma síntese dessa reunião, com encaminhamentos, ideias de projetos. Então, passo aqui a palavra ao Cecílio e depois eu faço as minhas considerações. O vereador, dá só uma licencinha. Depois eu só queria mostrar algumas imagens do que eu falei do Jardim de Chuva e o que eu falei das cidades, mas depois a gente mostra depois dessa rodada, tá bom? Muito obrigado. Muito bom. Teremos tempo ainda. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Brevemente, só comentar as contribuições que eles trouxeram, né, tanto a professora Ângela como o professor João Verde, de grande valia. E fiquei muito impactado com essas informações que a Ângela nos traz sobre a questão do loteamento. Eu penso que dos apontamentos ao fazer o nosso relatório, vereador Paulo Búfalo, é justamente analisar e talvez endurecer um pouco mais o regramento para a aprovação de loteamentos, principalmente nas áreas de APA, que não deveria nem ter loteamento. Acho que a APA é para a gente proteger, é para cuidar, enfim, não é para ter loteamento, de jeito nenhum. Então, eu penso que nós devemos tocar um pouco no nosso relatório essa questão. E a Ângela traz aqui fortemente a questão da fiscalização. Então, os órgãos de fiscalização do município estarem atentos e talvez a gente também, pela Câmara, acompanhar e ter esse detalhamento das propostas de empreendimentos para poder a gente não permitir que essas atrocidades aconteçam. Porque, veja bem, não quero me alongar, mas é um parênteses breve, como o professor João Verde disse, a cidade foi construída, a primeira rua da cidade, em cima do córrego. Então, se a gente continua fazendo isso, primeiro que nós vamos ter sério problema de não ter água suficiente para atender a necessidade da população. E nós vamos ter problemas constantes de inundações, como vem ocorrendo, né? Isso é um contrassenso nosso, como ser humano, como pessoas, que antigamente as cidades eram muito menor, nossa população era muito mais rural. Hoje, as cidades é cada vez mais adensadas, mais urbanizadas. Então, acho que essa é uma questão. Ainda nas informações que a Ângela nos trouxe, foi o professor João Verde que falou, das grandes obras de contenção. Aí eu queria perguntar para os dois se eles têm alguma experiência de outras formas de contenção. Porque a mim me parece, professor João Verde, que esta questão das bacias que são construídas para poder conter aquele volume de água muito forte em um dado tempo, um período muito curto, é importante. Você armazena ali brevemente e depois essa água vai escoando com mais tranquilidade e, portanto, sem causar grandes danos. Pelo menos essa é a perspectiva. E, inclusive, estes locais serem espaços de convivência social também. Ali no entorno possa ter algum equipamento, ajardinamento que possibilite aos moradores do entorno, à população da cidade, a convivência social nesses espaços. Então, eu queria um comentário de vocês em relação a isso. E, por fim, também
professor João Verde traz muito essa questão da educação social, da educação ambiental. E a sinalização nas áreas onde estão suscetíveis à inundação. Ele comenta do zoneamento misto, e eu acho que é importante, mas não só. Aí também ele traz a questão do transporte público. Vejam o que é assim, a questão das inundações e a questão ambiental, ela é transversal, né? Ela não é específico só um estudo, uma área específica, mas todas as áreas envolvendo. E finalizo, vereador Paulo Buff, que eu acho que é uma contribuição importante, e talvez a gente possa considerar isso no relatório e apontar, né, para uma ação específica do poder público municipal na educação ambiental nas escolas municipais. Então, eu acho que é começando ali que a gente vai formando cidadãos mais conscientes, inclusive podem as crianças, os adolescentes, favorecer esta educação ambiental dos pais, nós que já estamos com um pouco mais de idade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cecílio. Essa questão em particular que Vossa Excelência trouxe ao final já foi tema recorrente nessa comissão, quando dialogamos com técnicos do CEPAGRE, por exemplo. A própria Defesa Civil que esteve aqui nos alertou para esse aspecto educacional, de preparação das pessoas, para poderem enfrentar essa realidade que nós estamos vivendo e que é cada vez mais constante nas nossas vidas. O que nós temos visto, eu já trouxe em outros momentos aqui, nesse processo de agravamento ano a ano, acho que o professor João Verde traduziu nessa sua frase, lembrando o seu professor também, falando da pior chuva ainda não veio, ou seja, isso deve nos orientar. E nós vimos em várias situações nos últimos anos, em que cidades consolidadas, espaços que aparentemente estavam protegidos, cederem facilmente, né, as habitações, todo o espaço urbano, às chuvaradas que nós temos visto. Então, há de que as cidades, os poderes públicos olhem para isso e pensem em saídas, em como enfrentar a realidade que está às portas. Então, quero agradecer demais as contribuições trazidas aqui por ambos convidados, né, pela Ângela e pelo professor João Verde, e quero dizer o seguinte, Ângela, para que depois nós possamos, inclusive, caso necessário, pensar outras questões aqui. Mas acho que a comissão, ela, enquanto comissão de estudos, acolhe, assim, toma conhecimento, em particular, desse loteamento, embora, como parlamentares, tanto eu como o vereador Cecílio, já tínhamos informações, em particular, desse loteamento citado na comissão, há requerimentos tramitando nessa casa, cobrando informações do Executivo, e sabemos que o Ministério Público também acompanha a partir de representações da própria ONG APA Viva, como outras ONGs aqui da cidade de Campinas, que denunciam o conjunto desse processo. Então, essa comissão também fará, caso o vereador Cecílio concorde, chegar a um posicionamento ao Ministério Público com esse alerta, diante desse momento que nós estamos vivendo. Então, pensamos, como o vereador relator da comissão propôs, o futuro, em aperfeiçoarmos aí a fiscalização, ampliarmos a fiscalização e também o rigor na aprovação de novos loteamentos dessa ocupação urbana, mas também tomamos uma medida efetiva nesse momento, mesmo antes de chegar ao final o trabalho dessa comissão, aportando no Ministério Público um ofício com um alerta daquilo que nós recebemos.
Bom, a segunda questão que eu trago aqui, que eu vou deixar para que vocês possam comentar também, que devem conhecer várias experiências, e o professor João Verde salientou aqui questões muito relevantes, como os telhados verdes, os chamados jardins de chuva, o programa de arborização urbana, das áreas permeáveis, né? Como reverter aquela concepção que, durante um período, professor, assimilou a ideia de concretar todo o espaço de um imóvel para poder garantir limpeza. Como reverter isso nesse momento? Então, a ideia do incentivo, né, a reversão dessa impermeabilização do solo. Então, o que me parece aqui que cabe no nosso relatório, vereador Cecílio, essa ideia da indução dessa política, já que nós precisamos mobilizar as comunidades, as pessoas, né? Então, como que nós fazemos isso, se não através do incentivo do próprio município, né? Inclusive no que diz respeito ao próprio pagamento de impostos, a remissão de parte desse pagamento, mesmo que seja mínima, como forma de incentivar, de induzir políticas desse tipo. E aí, em particular, eu queria que o professor falasse um pouco mais sobre essa questão do rebaixamento de parte das áreas de praças públicas para captar uma parte dessa água e, de certa forma, fazer com que ela chegue com menor velocidade no fundo do vale. Porque o que a gente tem assistido, acho que é comum para toda a cidade, quando se tem uma urbanização da praça, de um canteiro, é a elevação do piso. Eleva para o jardim ficar protegido ali do aguaceiro que corre pelas vias, né? Então, seria a reversão disso, abaixar o nível razoável do território para poder captar essa água. Mesmo numa área urbana central, poderia fazer isso, o que me parece aqui. Então, gostaria que vocês pudessem comentar um pouco mais isso e se eventualmente há outras experiências, né, nessa área. E já agradecer aqui novamente as contribuições que estão sendo muito importantes para a nossa comissão. Então, passo aqui a Ângela novamente e ao professor João Verde, posteriormente. Obrigada, Paulo. Você estava falando aqui do rebaixamento das praças, eu acho uma ideia genial. E eu gostaria de compartilhar uma coisa que também me veio à mente agora, que a Sanasa devia estimular a captação de água de chuva e as cisternas. Eu tive uma experiência, não sei se isso existe ainda, mas a minha mãe era ambientalista. Ela fez cisternas nos galpões industriais que ela construiu. Na época, a Sanasa cobrava por isso. Você apresentasse no projeto cisterna, você tinha que pagar um custo extra, porque a empresa ia diminuir a arrecadação. Então, isso é política pública. Eu não sei hoje como que isso está dentro da Sanasa, mas eu acho que é um papel dessa comissão investigar como isso acontece. Porque o professor João falou de uma forma muito concreta, eu concordo, se cada um captar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 litros de água numa chuvarada, se cada casa fizer isso, você vai diminuir muito a quantidade de água que vão para as ruas. Daí, voltando para o tema que eu conheço mais, viu, Cecília, que você falou das APAs e tal, e da APA Campo Grande, a APA Campinas tem uma área urbana e uma área rural. 83% do território é rural, e essa área não pode mesmo ser transformada em urbana. Dentro da área urbana, que ocorreu esse loteamento, não é só ele, porque tem ele, que é o Santiane, e o Santana da Lapa.
São 2 loteamentos que estão sendo implantados agora, mas estão em processo de licenciamento há 20 anos. E ambos se apropriaram de uma lei maluca do Chico Amaral, que já no plano diretor caiu essa lei, que hoje a Tereza pesquisa, ela fala que ela foi aprovada de uma forma totalmente irregular, mas passou pela Câmara dos Vereadores e foi aprovada, que permitia os proprietários de terra em área urbana que ampliassem até 30% da área loteável para a área rural, se fosse uma matrícula só. O que a gente viu nesses grandes loteamentos é que eles fizeram uma manobra com essa história da matrícula. A gente denunciou tudo isso para o Ministério Público, houve um inquérito civil, mas o promotor foi transferido para São Paulo. E entrou um promotor no lugar que mandou encerrar o inquérito, e agora a gente vai propor uma ação civil pública. Então, quer dizer, as ONGs e as pessoas que estão envolvidas não pararam de se movimentar, apesar do promotor passageiro, que está lá na 9ª Promotoria de Habitação, não ter sido favorável à nossa representação. E o que Ângela, me desculpe interrompê-la e me permita também, aquela solicitação que vocês fizeram para o desarquivamento ao Conselho do Ministério Público, já há uma deliberação sobre isso ou ainda não? Então, o que a gente tinha era um inquérito e a promessa do promotor que ele ia entrar com uma ação civil, o Ministério Público. E foi no momento que o Cobori foi para São Paulo. Sim. E o promotor adjunto não seguiu a mesma linha do Cobori. Então, a gente teve a péssima notícia de que o inquérito foi encerrado, e a gente não tem expectativa nenhuma que o próprio Ministério Público entre com a ação. Por isso que nós decidimos mudar e partir para uma ação civil pública da população mesmo, sabe? Não sei o nome técnico. Não sei se eu respondi, Paulo, mas é o que eu sei. Não, respondeu. Respondeu, sem dúvida. De passar, depois a nossa advogada, que domina bem essa questão, te esclarecer você ou alguém do seu gabinete. Eu sei que você está bem a par desse assunto. Mas, voltando ao que eu ia falar, uma coisa que também vocês podiam propor dentro dessa comissão é que, pelo menos dentro de APAs, ou áreas protegidas, ou perto de bens tombados, a movimentação de terra fosse limitada. Eu quis muito que fosse feito isso no plano de manejo, a Secretaria do Verde simplesmente lavou as mãos. Porque hoje é o que está acontecendo isso no Santiane, do lado do Atibaia. Só que do outro lado do rio, que é o Santana da Lapa, eles estão fazendo corte de 3 metros só para a implantação do viário. E como o João falou, isso é apenas o começo, porque cada casa, o Entre Verdes, eles movimentam 2.500 metros cúbicos de terra, eles põem terra, eles tiram terra. As coisas que passam no Conjap é um escândalo. E tudo isso é um impacto gigantesco para os recursos hídricos. As pessoas não têm noção, de vez delas respeitarem o solo numa área que é toda drenada, que é tudo cheio de ribeirão, nascente, não sei o quê, eles querem transformar o terreno deles naquele projeto ideal de implantação da casa do milionário. Quer dizer, eles não sabem nem onde eles estão. Se houvesse uma limitação de movimentação de terra, já ia ajudar muito. E principalmente em APA. E com relação ao Campo Grande, Cecílio, tem até uma placa lá pedindo a cabeça do secretário do Verde. A gente recebeu no WhatsApp. Por quê? Porque não é possível a quantidade de loteamento irregular que tem lá. E a prefeitura não faz nada. Nada. Quer dizer, o que ela faz ela é ir lá, mas não tem consequências, não consegue conter. E, na minha opinião, esse lado da cidade, que é o Campo Grande, ele tem o direito de ter uma área arborizada, de ter uma área verde, porque a gente sabe que quanto mais pobre o bairro, menos árvore tem nos bairros, mais o impacto das chuvas, mais...
E essa APA é um território que essa população que está desse lado da cidade tem o direito. Então, a gente tem que se unir para proteger esse território de alguma forma. Eu estou bem empenhada em ajudar dentro do que for possível. O plano de manejo ainda vai ser feito. E, por último, para encerrar minha fala, na contramão de tudo que a gente está tentando fazer aqui, a Câmara dos Vereadores anterior, acho que não estava nenhum de vocês dois, estava o Carlão, o Peta e a Mariana, que era o nosso grupo ali de defesa do meio ambiente. E eles aprovaram a expansão urbana da APA para cima da zona de manancial e de biodiversidade. Quer dizer, o Zé Carlos teve a pachorra de se apoiar numa solicitação do CIDO, que é de moradia popular, que é uma solicitação legítima, para fazer uma emenda parlamentar que aumenta a área urbana da APA, sendo que eles doam 30% para moradia popular e os outros 70% continuam como loteamento de alto padrão. Você acha que isso vai dar onde? Vai ser mais Santienes acontecendo na APA de Campinas. Isso é um escândalo, isso é uma brecha, que daí o Rogério Menezes fala, não, porque aqui não vai ser aprovado nenhum loteamento baseado nessa emenda parlamentar. Mas e os próximos governantes? Então, a gente tem que mudar isso aí dentro, porque como aquela leizinha sem vergonha do Chico Amaral, que permite a expansão dos 30%, esse artigo 14 da 296, que é a nova lei da APA, é a porta, é abrir para que todo o nosso manancial seja ocupado. Porque hoje o que se vê é que a especulação imobiliária, a ganância, o dinheirinho que todos vislumbram e a pressão que esse grupo faz no poder público é gigantesca. Então, eu queria pedir muito que vocês, se pudessem incluir como prevenção de futuros alagamentos e ocupação de APP e de área irregular, buscasse um caminho para reverter esse artigo 14 da 296, que permite a expansão urbana. E tem muito mais assunto, né? Vocês foram falando, eu fui lembrando, mas não dá para falar tudo, mas eu continuo disponível, quem vocês precisarem, a gente conversa aí, ou eu mando informações que vocês quiserem. Tem bastante material sobre o Santiane, e eu continuo disponível para essas questões. Então, muito obrigada. Muito bom, Ângela. Eu passo, então, o professor João Verde, já dizendo que o relatório dessa comissão é evidente que vai abordar o conjunto desses questionamentos, desses encaminhamentos, as sugestões que estão vindo a essa mesa, enfim, né, a comissão, estão chegando ao relator. Vamos colocar isso em pauta. Podemos não conseguir prosperar essas ideias no interior da Câmara, mas pautadas elas serão, né? Então, nós vamos aqui encaminhar. Passo ao professor João Verde. Obrigado, vereador Paulo. Eu queria só responder aquilo que o senhor disse com relação à mentalidade das pessoas com relação a cimentar o quintal, a tirar o jardim, nessa teoria de facilidade de limpeza, né? Para limpar mais fácil, para não gastar com jardineiro, coisa desse tipo. Eu me frustro enormemente quando eu vou a algum projeto, alguma casa que eu projetei, e quando eu chego lá, o cliente acabou com os jardins, cortou a árvore que estava plantada na frente, acabou com o jardim que havia na frontal da casa, no fundo, no quintal, tirou tudo, porque fica mais fácil fazer a limpeza. E ele não repara, às vezes, o calor que a casa dele aumentou por conta disso, né? E com relação, às vezes, muitos clientes, a gente vai fazer um projeto de uma loja, de um estabelecimento comercial, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é cortar a árvore que está na frente do imóvel que ele está comprando ou está alugando, para a fachada aparecer melhor, para a sua placa, o seu outdoor aparecer melhor, mostrar melhor a vitrine. E, no fim, depois reclama que a casa está quente, que é por ar-condicionado, que a vitrine pega muito sol,
que a roupa que está colocada na vitrine acaba estragando tudo por causa do sol. E muitas vezes eu falei, mas você tirou a árvore, você cortou a árvore, chamou um camarada no final de semana, cortou a árvore de maneira irregular. Então, isso a gente acaba ficando extremamente frustrado com relação a isso. Eu quero lembrar o seguinte, quando eu fiz o meu mestrado foi sobre a história do saneamento em Campinas. Eu defendi em 2004 na Faculdade de Arquitetura da Campinas, da PUC. E na época, a Sanasa me deu muito apoio, o pessoal da biblioteca da Sanasa, tive muito apoio com o material que eles me arrumaram, os primeiros projetos de rede de água de Campinas, projetos do engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, Robert, como é que é o nome dele, depois substituiu, né, o Robert, agora me esqueci o nome. Eu sei que depois eu fiz uma palestra na Sanasa a respeito do meu mestrado, e depois eu fui convidado por eles para ir conhecer a estação de tratamento de esgoto do Campo Grande, que na época tinha sido inaugurada, do Campo Grande, não, do Capivari, estação de tratamento de esgoto Capivari, e também foi feita uma visita à primeira captação de água de Campinas, em Rocinha, em Vinhedo, e depois a Sanasa acabou vendendo para Valinhos e hoje serve para abastecimento de Valinhos, quando Campinas passou a retirar a água do Atibaia, que também era uma propositura também lá em 1875, 1880, do engenheiro Francisco de Paula Souza, que fez os projetos de rede de água e esgoto de Campinas, distribuição. Campinas começou a ter água encanada em 1891 e retirada de esgoto e tratamento de esgoto em 1892. No final da Norte-Sul, ali perto do lado da igreja Menino Jesus de Praga, havia uma estação de tratamento de esgoto em Campinas. Quer dizer, o esgoto que passou a ser retirado em Campinas no século XIX, ele era tratado naquela época e era jogado água, já o esgoto tratado, no córrego do Anhumas. Quero lembrar também aquela imagem que a Ângela mostrou da área central da cidade com poucos rios, lá do córrego do Anhumas. É o seguinte, naquela imagem tem poucos rios, porque os rios estão tudo canalizados, os rios estão tudo embaixo de construções, os rios estão tudo embaixo de avenida. Então, nós temos muitos rios que ninguém sabe que existe. Ninguém sabe que o córrego da Orosímio Maia nasce embaixo do Mercadão. A Rua Delfino Sintra, nós temos um córrego embaixo do Delfino Sintra. Havia uma lagoa na Andrade Neves, na Praça Luiz Signorelli, era uma lagoa que servia até de contenção da água. Aquela lagoa foi dessecada e a água levada de uma maneira forte hoje em dia, né, que a Delfino Sintra sempre vira rio, para a Avenida Orosímio Maia. A primeira parte que foi aberta da Norte-Sul, quando foi feito o loteamento da Nova Campinas, o loteamento da Nova Campinas começa no Cambuí, na Emílio Ribas. Então, tem uma parte ali, depois o espaço da Norte-Sul, e depois vai para o lado do que nós chamamos hoje mesmo de bairro da Nova Campinas. Então, o loteamento foi feito ali pelo urbanista Jorge Macedo Vieira. Foi um grande urbanista, inclusive foi ele que fez o projeto da minha terra, da minha cidade natal, Maringá. E ele fez também os projetos dos bairros do Flamboyant, em Campinas, e do Guanabara. Então, o que nós temos dos bosques no Guanabara e a própria arborização da Nova Campinas foi projetado pelo Jorge Macedo Vieira. E a Norte-Sul, naquele trecho, as avenidas são afastadas. Nós temos uma grande área ali que serve de contenção de enchente, de alagamento, e que é uma área de praça, que na hora do temporal, aquilo, projeto lá dos anos 40, vira um piscinão. Agora, depois que a Norte-Sul foi o restante aberta, né, porque o projeto original da Norte-Sul, do plano do Prestes Maia, de 38, eu tenho até uma planta feita pelo professor Ricardo Badaró, do seu mestrado, era uma grande área verde a Norte-Sul, que ligaria ali o Cambuí até o Taquaral, fazendo ligação com o córrego da Guanabara, que é o córrego que forma a Lagoa do Taquaral e que passa hoje aterrado embaixo da Praça Arautos da Paz. O rio está enterrado ali embaixo da Arautos da Paz. E haveria aquela grande ligação. Imagina como seria a cidade de Campinas, com a Norte-Sul todinha arborizada, um grande parque linear, ligando
desde o Jardim Proença até o Taquaral. Outra coisa, eu queria ver se eu consigo mostrar aqui umas imagens. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela. Fique à vontade, professor. Deixa eu ver. Tá aqui. Com certeza será importante aqui para a nossa comissão. Acho que eu não estou conseguindo aqui compartilhar. Entrou para vocês? Sim, sim. Estamos vendo. Esse aqui é a base do Jardim de Chuva. Mais baixo que os pisos, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui passando. A Sim. água do canteiro, de estacionamento, de ruas, correriam para esses jardins de chuva. Então, nós teríamos a área ajardinada, vegetação, alguma areia ou brita, e talvez um cano no fundo, um cano perfurado, para tirar o excesso de água. Então, grande parte dessa água infiltrará no solo e alimentará o lençol freático, consequentemente alimentará as raízes das árvores. Aqui tem uma outra imagem que mostra isso também. Há uma área de estacionamento e o jardim mais baixo do estacionamento, a água do piso correndo para dentro do jardim. E algumas experiências, essas fotos são de Portland, nos Estados Unidos, a primeira cidade no mundo que começou a desenvolver esses jardins de chuva, justamente para evitar, não alagamento, mas para evitar que a água da chuva, que capta todos os poluentes do ar, fossem com esses poluentes para dentro do rio. Então, eles criaram esses jardins de chuva para essa água ficar armazenada, está correndo pela calçada, né? E esse jardim é um pouquinho mais baixo que o meio-fio, e a água corre para dentro do jardim. E aí essa água vai infiltrando. Tem outras imagens. Então, se nós nos propiciarmos ter calçadas mais largas, mesmo com uma calçada de 3 metros, nós podemos ter uma faixa de 1,20 m, 1,5 m de passagem das pessoas, com qualidade, e a área do jardim. E nós podemos propiciar isso em áreas também de balões, de parte de canteiros, de mudança de acesso de via, que aqui em Campinas hoje é tudo pavimentado, é tudo cimentado. Então, imagina, isso é um pouquinho, e um monte de pouquinhos desse vai fazer uma baita de uma união que vai minimizar muito a questão das enchentes. Olha aqui, outra imagem de Portland. Isso aqui é uma área na frente de um edifício, que poderia ser uma área pavimentada do edifício, mas é uma área de jardim, só que esse jardim está abaixo do nível da rua, captando a água de chuva da rua e fazendo essa água infiltrar numa área particular de um edifício. Aí temos outra área aqui, outro exemplo. Exemplos de praças podem ser rebaixadas. Essas áreas rebaixadas podem ser jardins, podem ser quadras, podem ser gramados. Na hora da chuva, essas áreas alagam e vão alagar de uma maneira mais tranquila, né? Eu queria mostrar uma última imagem aqui da questão de minimizar na cidade, né? Então, as piscinas, né, seriam aí piscininhas, não grandes piscinões, mas que seriam em áreas verdes, que a grande maioria dos piscinões que são construídos são áreas pavimentadas. Em São Paulo estão fazendo tudo áreas pavimentadas. Inclusive, em São Paulo estão fazendo piscinões que recebem água de chuva, às vezes abaixo do nível do rio, quando o rio transborda, joga a água no piscinão pavimentado, e depois aquela água, para ser esgotada, ela é bombeada para dentro do rio posteriormente. Quer dizer, vai gastar energia elétrica, gastar instalações com bombas, tudo para fazer isso. Aí eu esqueci de comentar do mestrado. Quando nós fizemos o passeio lá na Rocinha, estavam todo mundo de engenheiros da Sanasa no ônibus, e o Dr. Galo, que na época era diretor da Sanasa, que deu muito apoio para o meu trabalho, eu falei para ele, a gente poderia fazer um debate aqui na Sanasa, que eu estou fazendo estudos sobre aproveitamento de água de chuva. E da gente pode minimizar, né? Um telhado, por exemplo, 200 metros, pode diminuir o consumo de água potável na casa de 15% a 20%. Se todo mundo tivesse uma captação de água de chuva e minimizasse aí de 15% a 20% o consumo d'água, Campinas poderia crescer mais 300 mil habitantes sem a gente precisar aumentar a captação de água do rio e o tratamento de água, só com o reaproveitamento de água de chuva. Né? Ele falou,
Ele falou assim, meu, fica quieto, cara, você está falando aqui com um monte de engenheiro que quer vender água, que quer fazer obra. Se faltar água, eles vão fazer captação, eles vão querer fazer barragem, eles vão querer fazer mais estação de tratamento. Eles não querem economizar água, não. Eles querem que o povo gaste mais água possível para a companhia ter mais lucro, ganhar mais dinheiro. Então, essa frase dele no ônibus, falando, cochichando baixinho para mim, me marcou, eu nunca mais esqueci. E, na verdade, nós temos que mudar esse paradigma, nós temos que mudar isso. E nós vamos mudar isso, a sociedade pensando de outra maneira. Da mesma maneira que esses engenheiros hidráulicos estão querendo abrir avenida, abrir córrego, afundar córrego, fazer piscinão pavimentado. Não é isso que vai resolver o problema. Quanto mais vai chover, aquela obra vai encher do mesmo jeito que a cidade não anteriormente enchia, né? Então, aqui nós temos vários exemplos, né? Ó, a mata ciliar em volta do rio, a parte das piscininhas, os prédios com a captação aqui de água de chuva, as áreas altas dos morros arborizadas, então os jardins de chuva, as calçadas com vegetação, com arborização, com jardins. Então, a sociedade tem que abraçar isso daí, a sociedade tem que ver que essas questões são importantes. Sabe, eu estava olhando aqui até agora de pouco, havia um tucano aqui no meu jardim, tem uma amoreira que está comendo as amorazinhas aqui no jardim. Gente, é maravilhoso isso, né? A gente poder ter esse tipo de benefício dentro da cidade. Eu estou no centro de Sousas, estou 300 metros do centro da cidade. Então, por quê? Porque eu tenho uma área, eu tenho mais de 40% do meu terreno arborizado aqui, com vegetação. A Ângela conhece aqui minha casa, sabe muito bem o que eu tenho, o que eu gasto por mês com limpeza, com jardim, com manutenção. Mas eu acho que eu estou fazendo um benefício para mim e um benefício para a sociedade. Aqui na minha casa é mais fresquinho, muito mais fresquinho que Campinas, e assim por diante. Então, mais ou menos, eu tenho outras contribuições aqui, eu tenho uma aula todinha sobre essa questão de consciência ecológica, que tem que ser a iniciativa dos empreendedores, as demandas, as políticas públicas, né? O cenário, né? A questão da sustentabilidade, né? As áreas suscetíveis a alagamentos, presença do lençol freático elevado. São tudo aulas que eu dou para os meus alunos. A questão da arborização, que a arborização não só capta também a poluição do ar, mas ela também propicia uma umidade relativa do ar maior, a evaporação, a transpiração dessas árvores, né? Eu posso passar essa aula, jardins aqui, paredes ajardinadas, telhados verdes. Então, captação de água de chuva, às vezes uma captação simples, de uma calha com um reservatório no próprio telhado, não precisa grandes obras, grandes gastos para se ter, às vezes, uma captação. A minha casa aqui, a captação é feita assim, é uma parte da água do telhado que vai para 2 caixas de 1.500 litros. Eu capto aqui na minha casa 3.000 litros de água que a gente usa para lavar piso, para aguar plantas, etc., né? E depois sistemas mais sofisticados, que aí a gente vai ter cisternas, etc., para captar essa água. Aí vai ter um sistema de bomba para bombear no telhado, para poder utilizar nos sanitários, né? Se essa água passar por uma pré-filtragem, pré-tratamento, pode ser usada, inclusive, num tanque para lavar roupas, pode ser usada numa máquina de lavar roupas. Eu não preciso ter uma água extremamente potável, tem que ter uma água limpa, mas não uma água potável, né, para lavar roupa. E assim por diante. E os reservatórios que tem, às vezes pode ser um reservatório assim, lateral, que ocupa um pequeno lugar numa calçada da casa, não preciso fazer umas grandes obras para ter isso. Então, nós temos que mostrar isso para a sociedade. Temos também os grandes reservatórios, podemos fazer um sistema mais sofisticado, mas podemos começar pelo pouquinho e aumentando posteriormente. A ideia é essa. E aqui captações também, né? A mini cisterna, que inclusive as ONGs estão construindo nas favelas do Rio de Janeiro, estão fazendo mini cisternas, né? A captação da água de chuva para evitar também
as corredeiras nas áreas dos morros, nas favelas, né? Então, um tanque, uma calha, um pouco de cano, e faz uma mini cisterna dessa que pode armazenar aí 1.000 litros d'água, 500 litros d'água, etc. Então, tem muita gente trabalhando nesse sentido. Aí eu mando pelo WhatsApp depois, aí vocês abrem, tá bom? Professor. Vou descompartilhar minha tela aqui, que eu já estou falando demais aqui. Certo. Agora não estou conseguindo descompartilhar. Tá aqui. Enquanto o senhor vai tentando reverter... Deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver se eu não vou sair fora aqui da reunião. João, a última reunião que eu participei, os técnicos que me puseram de volta. Eu acho que a equipe do Paulo pode pôr você de volta. Que ótimo. Muito obrigado. Legal. Muito bom. Professor, olha, essas contribuições aí são fundamentais aqui para o trabalho dessa comissão. Acho que os alertas e também o conhecimento científico, de estudos aqui aprofundados, trazidos pelo senhor, pela Ângela, contribuirão demais assim, com o trabalho da comissão. O vereador Cecílio já tinha solicitado aqui, inclusive, no chat, essa disponibilização desses materiais serão muito bem-vindos aos trabalhos da comissão. Então, nós já caminhamos aqui para o final. Eu quero agradecer, vereador Cecílio. Vossa Excelência tem algo a dizer ainda? Então, está certo. Ângela, professor João Verde, querem uma última palavra aí? Eu acho que não, Paulo. Eu acho que o importante é os encaminhamentos e se o que vocês precisarem para fazer, né, dar continuidade a essa comissão que é excelente. É só pedir que eu estou aí disponível. Obrigada, viu? Muito bom, Ângela. Eu é que agradeço demais aqui sua presença em nome da comissão. Professor? Eu também quero agradecer muito o convite, vereador Paulo Búfalo. Quero agradecer também ao grande amigo de muitos anos, o vereador Cecílio. Colocar sempre à disposição. A gente está sempre no mesmo horário, às vezes não posso, a gente sempre pode estar auxiliando, se precisar participar de outra reunião, material que a gente possa fornecer. Estou sempre à disposição. Vamos trabalhar com relação a isso, vamos tentar melhorar não só Campinas, mas melhorar o planeta. Muito obrigado, professor. Vereador Cecílio. Desculpa, me atrapalhei aqui para abrir o microfone, mas é só agradecer mesmo a Ângela, ao professor João Verde. As contribuições são extremamente valiosas e, como disse o professor João Verde, sua frase final aí, de fato, o nosso desafio é cuidar da nossa casa comum, que é o planeta, não é? Então, é isso mesmo. Obrigado pelas contribuições. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Falando de frase, eu tenho uma. Então, vamos pensar global e agir local. Cada um fazer a sua parte. Boa. Muito bom, Ângela. Então, agradeço aqui com essa última frase aqui da ambientalista Ângela Podonski. Professor João Verde, trouxeram excelentes contribuições aos trabalhos dessa comissão. Agradecer ao vereador Cecílio, que compõe a comissão, é o relator, né, responsável aí pela síntese aqui do nosso trabalho. Agradecer aqui a equipe da TV Câmara, o cerimonial, a equipe técnica, enfim, auxílio às comissões, e até a próxima aqui, reunião da nossa comissão. Muito obrigado aí pela presença de todos e todas. Encerramos aqui com a presença do vereador Paulo Búfalo, a quarta reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir políticas públicas para a questão de enchentes e inundações na cidade.
Lembrando que vocês podem acompanhar essa discussão aqui. Se você perdeu a transmissão, você pode ir no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como no Facebook da Câmara Municipal de Campinas, e reassistir tudo que passou aqui, deixar seus comentários, e também sempre deixamos à disposição o WhatsApp da TV Câmara, 978293776, para sugestões ou perguntas. Encerramos esta transmissão, mas TV Câmara Campinas continua com a sua programação e espero que você continue com a gente. TV Câmara Campinas.